Tudo bem, pessoal? Ontem eu estava no meu curso de filosofia com o professor Pio e surgiram várias discussões interessantes, como sempre, mas uma em particular eu vou comentar aqui com vocês. Você já viu aquela história do pombo correio que aparece nos desenhos animados e muita gente acha que é folclore, mas na verdade o pombo correio ele existe, foi uma ferramenta muito utilizada, inclusive na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a Guerra das Trincheiras. E como é que funciona o pombo correio? Você manda o pombo e ele manda um recado para onde você quer? Não, mas olha que interessante. Como é que descobriram? Como é que começaram a utilizar esse meio aí de comunicação? Como é que surgiu a história do pombo correio? Eles pegaram uma espécie de pombo crescida ali na Califórnia, nos Estados Unidos, e começaram a observar que esse pombo sempre voltava para o mesmo lugar. Não importa o quanto você afastasse ele, ele sempre voltava para o mesmo lugar onde ele viveu, nasceu, pode ter sido dentro de uma gaiola. Se você fizer ele crescer dentro de uma gaiola, ele pode dar a volta que for e ele volta para aquela gaiola. E daí falaram, mas qual que é o limite desse pombo? Vamos levar ele bem para longe para ver se ele volta mesmo. Daí pegaram, saíram da Califórnia, no extremo oeste dos Estados Unidos, e levaram até a Flórida, que é o extremo leste, ou seja, aí dá, não sei, calculando, uns 8 mil quilômetros, talvez 9 mil quilômetros. É uma distância absurda. E o pombo, mesmo sendo levado essa distância, ele saiu de Miami e voltou para o mesmo estado, para a mesma cidade, para o mesmo bairro, para a mesma casa, para a mesma gaiola. Como que você explica isso? Depois eles fizeram vários testes, inclusive fizeram um deles vendando o pombo. Assim, transportaram ele ou numa gaiola fechada, assim, escura, onde ele não podia ver absolutamente nada, sem nenhum senso de direção. Você pode dar 10 voltas na gaiola, fazer o que for, e esse pombo tem a incrível capacidade de voltar para o lugar onde ele nasceu, onde ele morava, onde ele viveu ali na gaiola. E como é que isso era utilizado na guerra? Então eles pegavam, criavam esses pombos, ou no centro de comando, por exemplo, onde eles existiam lá, e os soldados que iam para o fronte de batalha, para as trincheiras, levavam esses pombos. E daí, quando eles precisavam mandar uma mensagem, que imagina que a comunicação era extremamente precária naquela época, eles colocavam um bilhetinho, amarravam no pombo e soltavam o pombo. Sabiam que o pombo iria voltar para aquela região onde estava o centro de comando. Então ele funciona, é real, funciona muito bem, inclusive. Claro que não é da forma como você quer, assim, olha, eu vou pegar esse pombo e vou mandar ele para tal lugar. Ele só volta para aquele local de origem e ele só faz o caminho reverso, né? Você não consegue, por exemplo, do centro de comando, mandar o pombo levar uma mensagem até os soldados no fronte de batalha, a não ser que ele tivesse sido criado ali. Mas veja que interessante. A história aqui não é nem só sobre o pombo, mas sobre o limite da inteligência e coisas que a ciência não explica. Essa discussão surgiu quando a gente estava falando sobre o cérebro, que é um órgão ali totalmente sem graça, entre aspas, assim, se você olhar um cérebro humano, não sei se você já pôde ver ao vivo, é um cérebro, algo que não diz nada. Inclusive, médicos e cientistas ao longo da história tentaram fatiar, cortar, tentar enxergar alguma coisa ali e não tem absolutamente nada de diferente assim. É uma coisa que é uma massa cinzenta ali sem graça nenhuma. Ao mesmo tempo, é o centro de toda a nossa mente, de uma inteligência de coisas assim inexplicáveis, dos nossos neurônios, dos nossos impulsos, todo o centro de comando no nosso corpo, o consciente, o subconsciente, tudo, a nossa mente reside ali no cérebro. Mas mesmo assim, a gente começou a discutir a relação, né, do cérebro com a inteligência. E você pensa assim, a questão desse pombo não é inteligência, porque também havia uma suposição falsa na antiguidade que quanto maior fosse o cérebro, mais inteligente, mas isso não é necessariamente verdade. Mas você pega o tamanhozinho do cérebro desse pombo, assim, o tamanhozinho de um amendoim, não tem a ver com a capacidade de inteligência intelectual dele, é alguma coisa que faz com que ele tenha essa capacidade extraordinária de voltar em linha reta voando para o mesmo lugar e não importa o quanto você afaste ele. Nós não temos essa capacidade. Se eu pegar você e colocar num deserto, der 10 voltas em você de olho vendado, você não consegue voltar, você não faz ideia de onde você está se você não tiver um ponto de referência, quanto mais uma distância de 9 mil quilômetros. A gente se perde todo no GPS, precisa de estrada, precisa de um monte de coisa e aquele pombo consegue. E há outros exemplos que a gente acaba tendo um pouco de humildade, né? Hoje você fala tanto em ciência, mas a ciência também tem as suas limitações para explicar várias coisas que ela não é capaz de explicar. Por exemplo, essa questão do instinto.
Tem outros exemplos ainda bem chocantes também, como por exemplo as tartarugas. As tartarugas desovam ali, por exemplo, Fernando de Noronha, viajam até a África, vivem lá, atravessam o oceano inteiro e depois retornam a exatamente a mesma praia para desovar novamente. Então elas nascem ali nessa praia em Fernando de Noronha, moram na África e quando vão para desovar, elas voltam para o mesmo local. E na água é mais difícil ainda você ter um senso de orientação. Eu falei do deserto, mas se eu pegar você, afundar no mar, der 10 voltas ou colocar assim você no meio do oceano, dar 10 voltas e não te der nenhum ponto de referência, você não sabe mais para onde ir. E eles conseguem ter essa precisão exata, assim, porque é um cálculo muito perfeito. Porque uma distância de Miami até a Califórnia, ali, da Flórida até a Califórnia, ou do sul da África até Fernando de Noronha, se você fizer um errozinho de ângulo no seu trajeto, você vai parar num local totalmente diferente. Então, você vai parar no Canadá em vez de parar na Califórnia, vai parar no México. Então, veja como é impressionante. E para finalizar, então, a reflexão aqui, na verdade, é o limite da ciência e também que curiosa essa história do pombo-correio. E para fechar, eu vou contar ainda um outro exemplo que a gente pode encontrar na natureza que, logicamente, a gente não consegue explicar. Esse exemplo, eu peguei numa palestra do Divaldo Franco e acho muito interessante. Na verdade, foi uma carta de um dos curadores do museu, do Metropolitan Museum em Nova York. E ele estava falando por que acredito em Deus, e assim, alguns mistérios do universo, da natureza. E ele citava o exemplo de uma vespa noturna. A vespa, quando ela está prestes a colocar os seus ovos com os filhotes, ela instintivamente sabe que os filhotes vão nascer adultos e com fome, e que eles precisam de carne viva para se alimentar, ou senão eles não vão sobreviver. Então o que a vespa faz? Na sua noite ali, onde ela está prestes a colocar os ovos, e ela sabe que ela vai morrer depois desse processo também, alguma coisa faz ela saber tudo isso. Ela procura um gafanhoto, vai até esse gafanhoto e aplica uma ferroada com uma quantidade exata de veneno que faz com que o gafanhoto não morra, mas que ele fique totalmente paralisado. E a ciência já tentou replicar essa picada com a quantidade certinha para que paralisasse o gafanhoto e até hoje não conseguiu, mas a vespa tem essa capacidade de colocar a dose exata que vai paralisar, mas não matar esse gafanhoto. Aí ela arrasta esse gafanhoto para um lugar seguro, deposita os ovos bem na região do abdômen e ali, logo depois, ela morre. Quando os filhotes nascem esfomeados, eles têm a carne do gafanhoto, carne viva, carne fresca, para que eles possam se alimentar e assim iniciar o seu voo e dar curso à sua existência e assim sucessivamente, geração após geração. Se essa vespa existe até hoje, é porque a primeira vespa fez isso e a última vespa vai fazer isso. Então elas têm esse instinto que elas carregam. Agora, como é que elas sabem de tudo isso? Não tem a ver com o cérebro da vespa, uma coisa minúscula ali, se é que existe alguma forma de sistema neurológico ali, alguma forma existe, mas eu digo assim, não tem um cérebro sofisticado, uma inteligência que justifique ela ter toda essa capacidade. Formigas também, formigas são impressionantes, você tem todo um sistema de organização ali, onde uma formiguinha sai procurar comida. Veja, como é que um inseto consegue fazer isso sem a nossa inteligência, sem os nossos sentidos? Ela vai lá, sai uma formiguinha, sai procurando alimento. Quando encontra, ela tem a capacidade de voltar aonde está a origem do formigueiro, a formiga scout que eles falam, né? Como se fosse a batedora, assim, ela sai buscar o alimento. Quando ela acha, ela consegue voltar, ela consegue se comunicar com as outras formigas e fazer com que isso se organize uma fila de formigas que vai chegar até o ponto onde ela encontrou o alimento e elas vão se organizar e tem todo um sistema para irem lá, voltarem sem ter nenhuma forma de inteligência. Como é que conseguem ser tão organizadas para construir o formigueiro? E tantos outros exemplos assim. Por isso que aqui eu já saio um pouco da parte da ciência e vou um pouco para a parte da metafísica e do transcendental. Para mim, essas explicações não estão aqui, né, na nossa lógica limitada ou na própria ciência, mas isso é algo que transcende o nosso conhecimento, as nossas faculdades, porque esse instinto que os animais têm essa carta
do diretor do Metropolitan Museum tinham, se não me engano, 7 razões, da vez para uma, assim, uma que ele citava. Tem a questão da distância da Lua e as marés, uma série de coisas, a temperatura, que faz com que tudo seja haja uma harmonia no universo e em torno da Terra que permite que nós tenhamos a nossa vida aqui, que a vida tenha florescido na Terra. E são, assim, milhões de coincidências ao mesmo tempo para fazer com que isso acontecesse, porque se a Lua tivesse um pouquinho mais perto, as ondas iriam submergir toda a nossa atmosfera. Se estivesse um pouquinho mais longe, se a gente estivesse um pouco mais perto do Sol, um pouco, sabe, tudo assim. Então existe uma ordem, uma criação, uma inteligência ali que, se eu olho aqui a nossa vida, o nosso universo, eu penso na tela de um artista que concebeu isso e criou a tela de uma maneira inteligente, projetada. Não simplesmente pegou um balde de tinta e jogou na tela assim e o negócio explodiu e aconteceu. Eu vejo uma ordem que é como se falasse, tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem é, mas dizer que o surgimento do universo é fruto do acaso seria o mesmo que dizer que o dicionário seria o resultado da explosão de uma tipografia. Assim, explodiu uma tipografia e de repente surgiram todas as palavras com ordem perfeita, com gramática, com uma série de coisas. Sem falar na discussão também de causa e efeito, que todo efeito provém de uma causa. E se nós pegarmos o início do universo, que tem a teoria do Big Bang, que é amplamente aceita hoje, o universo surgiu 14 bilhões de anos atrás e está se expandindo, isso é provado, mas o Big Bang ele não explica como surgiu o universo. Isso é um erro muito comum que as pessoas têm. O Big Bang explica o que aconteceu logo após os primeiros instantes do surgimento do universo. Então, eles sabem que havia um ponto único, concentrado, extremamente denso, que não aguentou, explodiu e formou todos os astros e hoje está em constante expansão e assim, as distâncias são inimagináveis, assim, vídeos muito interessantes, mas o Big Bang não explica o que criou essa singularity que a gente fala, né? Esse ponto único, singular que havia. Não explica como surgiu esse ponto antes dele explodir. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas cometem de dizer que o Big Bang explica a origem do universo. Não, explica o que aconteceu logo após a origem do universo. Então é bem diferente. Agora, ele não tem a capacidade de explicar como surgiu o universo, o que criou isso. E aí a gente entra em discussões, por isso que essas aulas de filosofia são muito gostosas, ainda mais com as pessoas ali, são pessoas muito legais, muito inteligentes, que fazem, por exemplo, explicações de o universo surgiu em uma outra dimensão onde o tempo não existe. O tempo foi criado na nossa dimensão. Então, antes de haver toda essa explosão, o tempo não existia. Então, o tempo também é a criação de algo superior que a gente não tem capacidade de entender e que vive em uma dimensão onde o tempo não existe. Então, por isso não tem começo. E são discussões assim que, nossa, seria muito bom com um vinho, uma boa companhia, assim, aquelas noites assim pra gente ter conversas bem profundas. Mas fico aqui nesses meus devaneios filosóficos, aqui compartilhando um pouco da riqueza que a gente tem nesses encontros e de reflexões que surgem aqui a todo momento. E se você gosta disso, se você acompanha o meu trabalho, eu peço sempre que você deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, que é uma forma de incentivar eu a continuar fazendo esses vídeos aí, porque às vezes eu não faço pela popularidade em si, pelo contrário, eu faço para mim mesmo. Porque se eu tenho o trabalho de pegar tudo que eu aprendi ali na aula, tudo que eu conversei, e eu tenho o trabalho de processar isso e explicar para vocês, eu me engrandeço nesse processo. Eu aprendo mais com aquilo que eu ouvi do que se eu simplesmente ouvisse e seguisse adiante, até esperasse até a próxima aula. Então eu faço até de uma maneira um pouco egoísta, assim, mas não é egoísta no sentido ruim, né? Eu faço para mim, porque isso faz bem para mim, mas eu sei que faz bem também para as pessoas que acompanham e gostam. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, filosofia, eu falo aqui desenvolvimento pessoal, marketing, business, empreendedorismo, várias coisas bacanas aí.
E se você gosta, peço sempre então que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe também, interaja também, convido você a interagir comigo, deixar aqui nos comentários coisas que também vocês querem que eu fale, ou dúvidas, ou comentários sobre o que eu falei. São sempre muito bem-vindos, que eu acho que fica mais interessante quando a gente interage, tá bom? Fica então essa reflexão, um grande abraço, e se você quiser, por fim, conhecer o meu lado profissional, é só você acessar paulomachado.com. Um abraço e até a próxima.